Amigas e amigos, o grau de tensão que essas eleições atingiram exige que a gente mantenha o pé no chão, né, a cabeça fria, fazer os cálculos exatos das coisas, como diz a música, né? Manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Ou seja, fazer a devida avaliação para que a gente possa dar os passos corretos na direção correta. A primeira questão de tudo isso é entender exatamente esse fenômeno. Por que surgem essas ondas, né? Quais são os motivos, identificar a raiz do problema. E sem dúvida alguma que a raiz do problema é essa polarização histórica. Né? Essa polarização se manifestou agora, se a gente pegar o período mais recente do pós-ditadura militar, isso aí ficou absolutamente nítido, os dois campos, né? Já em 1989, isso também teve uma nitidez, né, muito clara. A questão é como a direita lida com isso. Quais são os mecanismos que a direita lida com essa polarização, com esses veios históricos. Em 89 a gente viu o que eles fizeram com o Collor de Mello. Criaram um caçador de marajás, o sujeito que ia modernizar a economia, tirar as carroças da rua e trazer carrões modernos, enfim, aquela discurseira toda do neoliberalismo. Aquilo ali era um molde neoliberal. Muito do que a gente está vendo hoje aqui, a gente viu, quem participou de 89 viu com outra forma, com outro linguajar, né? Mas é a mesma lógica da privataria, então, do ajuste fiscal que eu sempre digo aqui. A polarização, portanto, antes dela ser PSDB-PT, como a mídia tenta dizer, é que tem uma ditadura totalitária que fica empurrando goela abaixo aí da população, essas falsificações, essas mentiras, essas artificialidades. A polarização entre direita e esquerda. Em outros tempos, né, isso se manifestou com outras siglas, né, com outros agrupamentos, com outras organizações políticas, né, com outros movimentos. Mas a lógica, a raiz é isso aí, que vem desde a colônia, do império, etc. Essas coisas que eu sempre falo, que os saltos civilizatórios, como eles ocorrem, não é um passeio no parque, não é um piquenique. É luta de classes, lutas duras. A gente viu que foi a luta contra o Estado Novo, a luta contra a ditadura militar, as feições que a direita vai assumindo para levar adiante o seu projeto, a sua ideologia do século XIX. O PSDB se esfrangalhou, se espatifou agora nessas eleições todas, nesse processo todo aí da eleição, mas a ideologia permaneceu. Eles trocaram simplesmente a roupa, tiraram a roupagem, saiu o PSDB, que enfrentou aí a esquerda em 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, e entrou a mesma ideologia, as mesmas ideias com outras roupas. O baile é o mesmo, né? Entrou aí o quê? Lava Jato. Entrou a direita, né, com as suas características na essência, mas com outra forma de apresentar as coisas, o lavajatismo, essa corrupção. Que eu sempre digo aqui, né, que a gente tem que procurar na história, né, para a gente ver como eles enfrentaram Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart e tudo mais. E como se formam as ondas, né? Quais forças políticas organizadas fazem as manipulações ideológicas, né, os métodos. Criou-se uma onda a partir desse negócio de corrupção. O antipetismo é isso aí. Antipetismo entre aspas. Né? Eles formaram a onda, o antipetismo. Aí apareceu, né, uma figura que encarna isso. Evidentemente que a direita não queria que fosse esse indivíduo, mas por circunstâncias, né, que foram se formando aí nessa marcha golpista, esse indivíduo absolutamente desqualificado, desclassificado, né, que é o Jair Bolsonaro, emergiu aí como o salvador da pátria, o anticorrupto, o que vai combater a violência, o que vai moralizar a sociedade, essas coisas todas. É evidente que eles têm uma dificuldade, a direita tem uma dificuldade de lidar com isso, não é à toa que tentaram criar esse movimento da direita de centro. Agora, o impulso já estava dado. Quem deu o impulso? Lava Jato. Lava Jato. Né? Aquela turma lá de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, né, o Barroso, o Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, a turma da Globo, o Gebran Neto, desembargador, compadre do Sérgio Moro, tudo isso aí é Bolsonaro. Bolsonaro de toga.
Bolsonaro burocrata, mas é tudo Bolsonaro. A onda se formou com essa gente aí, essa gente está toda envolvida nessa lógica bolsonarista. É o Grupo Globo, né? Dizendo que eles não fizeram boca de urna, eles fizeram boca de urna para a direita. Queriam é isso aí, né? Tem o programa, eles queriam encaixar outro. Né? A Globo não fez muito esforço para encaixar outro. Quem fez mais esforço aí foi, sobretudo, esse setor do golpe, essa facção do golpe ligada aí, né? Os interesses aí traduzidos nos editoriais do jornal Estado de São Paulo que eu tenho falado aqui. A Globo tentou pôr ainda tenta, né? Pôr cabresto no Jair Bolsonaro, mas está completamente, o Grupo Globo, completamente envolvido com a lógica bolsonarista, né? Essa lógica do Estado, mercado. Eu estava ouvindo aí a rataria pretoriana aí do Grupo Globo, na CBN, na Globo News e tal. É exatamente isso, é pôr cabresto no candidato. Essa oposição que eles tentam criar entre Estado e mercado. Né, que o Bolsonaro teve o Carlos Alberto Sardenberg, por exemplo, dizendo da Rádio CBN e da Globo News, enfim, do sistema aí da Grupo Globo, né, dizendo isso, que quem votou no Bolsonaro não votou porque queria arma, porque era a favor do aborto, porque queria guerra de homossexuais contra heterossexuais, no linguajar dele, claro, né, negros contra brancos, mulheres contra homens e tal, né, como o petismo, no linguajar dele, queria. Queria menos Estado, queria mais liberdade, queria não sei o quê, não sei o quê. Olha até onde vai a manipulação política e ideológica. Ele falou do plebiscito das armas, quer dizer, o plebiscito foi derrotado, quem defendia a proibição do comércio de armas e munições foi derrotado no plebiscito, não é porque a população queria se armar, porque queria segurança, não sei mais o quê. Né, queria o direito, no dizer dele, queria o direito individual de ter arma, não ter. O Estado não pode se meter na vida das pessoas. Né? Agora, o mercado pode. Quem fez lobby naquele plebiscito, a gente sabe, a indústria armamentista. Né? A questão a oposição é essa, é mercado e Estado. Né? A interferência na vida do cidadão pode vir pelo Estado, na lógica sempre dele, que é uma falsificação, tudo mais, mas pegando a lógica dele é essa. A interferência na vida do cidadão vem pelo Estado ou pelo mercado. Não seria mais lógico, aí teria que estudar a questão, raciocinar, refletir, desenvolver. Não seria mais lógico o Estado controlando o mercado para que o mercado não faça o cidadão de escravo, escravize, né? Acabando com a CLT. O Estado não tem um papel regulador aí, né? Não tem aí o juízo coletivo no Estado tomando decisões para o benefício da sociedade. É deixar na mão do mercado, o mercado que domina tudo, o mercado empurra a goela abaixo o que ele produz, do jeito que ele produz. Quem controla o mercado? O mercado não é um ente que está aí acima do bem e do mal, como se fosse uma coisa, né, abstrata, uma entidade, sei lá, espiritual, né, metafísica. O mercado tem gente, tem mãos controlando o mercado. Aquele que o Adam Smith falava da mão invisível. Tem gente tem cérebros comandando a mão invisível do mercado. O Estado tem que regular o mercado. A China estuda muito isso. O socialismo chinês tem essa característica que eles chamam de socialismo de mercado. Exatamente para impedir que o mercado escravize o povo. Um Estado democrático, democratizado, com a participação popular, com os canais abertos, a liberdade partidária, a liberdade de imprensa, de manifestação, de organização, dos movimentos sociais, tá? Um Estado democrático, essencialmente democrático, não um Estado totalitário completamente a serviço do mercado. Porque a lógica é essa. À medida que se deixa o mercado tomar conta de tudo, ele domina o Estado também. Escraviza o Estado, põe o Estado o ajuste fiscal que eu tenho falado aqui, como eles usam o Estado exatamente para fazer essa transferência de renda, né, de produção de riquezas dos pobres para os ricos, dos trabalhadores, para a elite, para a direita. O sentido, portanto, é esse. Bolsonaro é tudo isso aí, eles querem pôr o Bolsonaro dentro dessa lógica. Aí fala para o Bolsonaro, para de falar, ele parou, pode observar isso. Mudou, inclusive, o discurso. Para de falar desse negócio de homossexual, de negros, de mulheres, né, essas coisas todas. Fale de mercado, de liberdade, né, que a esquerda quer transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba, numa União Soviética. Fala essas coisas. Isso dá resultado. Quer fechar a igreja, acabar com as religiões e tal. Quer ensinar sexo para crianças nas escolas. Tudo pode falar, desde que você defenda o mercado.
né, que o povo seja escravizado. O povo não precisa ter educação sexual nas escolas, né, não precisa ter esse negócio de defesa da população negra, LGBT, né, dos direitos, não precisa ter nada disso, não. Né, basta dizer que vocês são a favor do combate à corrupção, do combate à violência, né, e por trás vocês defendem o mercado, o ajuste fiscal, as reformas neoliberais, da Previdência, trabalhista, etc. O petismo e o antipetismo é isso aí. A questão moral, na verdade, é apenas a fachada das coisas, porque não tem ninguém mais imoral do que Jair Bolsonaro, corrupto. Não tem ninguém mais imoral do que o Grupo Globo, a direita, enfim, como um todo. A imoralidade, a promiscuidade, né, a desfaçatez e tudo que a gente sabe. É o moralismo do Bahamas, que eu sempre digo aqui, de fancaria. Agora, manipula, essa questão que eu falo, manipula a boa-fé do povo, os princípios éticos do povo, porque o povo luta pela ética, a solidariedade da sobrevivência, por isso que o povo tem ética. Né, os vizinhos, um vizinho ajuda o outro, os colegas de trabalho, os companheiros e tal, não é à toa que se chama de companheiro, né, você me ajuda aqui que eu te ajudo ali, a gente vai sobrevivendo, vai formando uma ética. Agora esse mundo aí, qual é a ética desse mundo da direita? É a ética da rasteira, do golpe, da mentira, da hipocrisia, do bolsonarismo, né, do fascismo. O fascismo foi assim, quem estuda, né, o nazifascismo sabe como foi o nazifascismo, aquela depravação era uma depravação total. E aí, por trás de tudo isso, né, tem o quê? Lavagem de dinheiro, evasão de divisa, sonegação de imposto. E quem se beneficia disso? Tem um submundo se beneficiando disso, o crime organizado, o tráfico de drogas, de armas. Como funciona tudo isso? O sistema financeiro. Né? Portanto, a moralidade do povo não tem nada a ver com essa falsa moralidade que eles apresentam aí, né? Do bolsonarismo, né, essa questão do antipetismo, né, e tudo isso é para esconder o lado econômico, a essência da coisa, o programa, não é à toa que o Bolsonaro anda escondendo o programa dele. Né, a Lava Jato elegeu, por exemplo, agora, eles estão lá cantando vitória, né, Carlos Fernando Santos Lima, Deltan Dallagnol e tal, né, houve uma limpeza no Congresso, né, limparam o Congresso com o quê? Com dejetos, só ver quem eles elegeram aí, corruptos, gente depravada, elegeram, sim, do lavajatismo puro, e estão lá elogiando isso. Né? O Globo, né, por exemplo, faz editorial dizendo o seguinte, que o resultado nas urnas deixa o Brasil entre o bolsonarismo e o petismo, então voto é renovação de compromisso com a democracia, instituições enfrentam testes impostos pelo autoritarismo de esquerda e de direita. Isso aqui é para enquadrar o Bolsonaro, as instituições, eles sequestraram as instituições com golpe, rasgaram a Constituição, né, apagaram da Constituição o artigo 5º. É isso que eu sempre falo aqui, a Constituição, desde que não tenha o artigo 5º da Constituição, e outros também, mas principalmente o artigo 5º. Nós somos absolutamente a favor da Constituição, desde que não tenha o artigo 5º. Também os capítulos 7º e 8º dos direitos sociais, dos direitos individuais. Tirando isso aí, a Constituição para nós está ótima. A gente faz aqui as reformas que a gente precisa, já fizeram na era neoliberal. Nós somos absolutamente a favor da defesa da Constituição, desde que não tenha os capítulos 7º e 8º e o artigo 5º. O resto a gente defende aí, dá um jeito. Eu não estou aqui fazendo aqui uma generalidade, certamente tem outras coisas que eles pisoteiam, rasgam e tudo mais. Né? Mas o essencial é tudo isso aí, prossegue ainda dizendo que a campanha agora do segundo turno deverá servir para eliminar um pouco mais as propostas em jogo, provavelmente servirá para aumentar os antagonismos, as indefinições e as confusões que garantiram a passagem de Bolsonaro e Haddad para o segundo turno. Resta esperar que eleitores e candidatos entendam em algum momento que não é possível governar com base no rancor. É isso, né? Ficam todos, né? Deixa como tá, não mexam na pirâmide social, né? Façam as reformas que nós estamos querendo, neoliberais, contra o povo, anti-reformas, na verdade. O Estadão diz aqui, ó, no editorial também do Estadão, o segundo turno da eleição presidencial vai opor duas candidaturas que se nutriam dos antagonismos, hoje que parecem predominar na sociedade, tal, a esquerda e a direita. Pela primeira vez desde a redemocratização do país, não haverá um candidato de centro na etapa final da disputa. O centro, a direita de centro, eles querem trazer o Bolsonaro para o centro. De um lado, o direitista Bolsonaro, o truculento, apologista
da ditadura militar, e do outro esquerdista, Fernando Haddad, o preposto de um presidiário. Não será nada fácil para o eleitor decidir-se entre um e outro. Olha aí os enquadramentos que eles já vão fazendo, né? Tem um preposto de um presidiário, isso aí não, tira isso aí. O outro, né, é truculento, defende a ditadura militar, mas tem que ter, né, aí um projeto mais definido, com feição mais clara. Diz aqui, ó, mesmo Paulo Guedes foi bastante vago sobre os planos de governo que mereciam genericamente um feroz plano de privatizações, que mencionam, né, os planos do Paulo Guedes mencionam genericamente um feroz plano de privatizações e redução do tamanho do Estado. Quando Paulo Guedes inadvertidamente citou a possibilidade de ressuscitar a CPMF, foi prontamente desautorizado por Bolsonaro, que ele ordenou silêncio absoluto até o final da campanha. Agora, no segundo turno, a gente tem que arrancar o Paulo Guedes da toca e dizer, ó, mostra aí seu programa de governo. O Bolsonaro não quer. O Estadão quer que ele assuma aí e diga que ele é um candidato de centro, que o Paulo Guedes é o candidato de centro. Aí, num outro editorial, o Estadão confessa isso, né, que Previdência e Governabilidade é o título. Vejam como eles têm aí um desespero pela Previdência. É perturbador que um dos mais graves problemas com os quais o próximo presidente da República terá de lidar, o déficit da Previdência, não tenha sido tratado às claras pela maioria dos candidatos, tá, especialmente por aqueles que estiveram à frente nas pesquisas de intenção de voto. É o desespero pelo ajuste fiscal. Fizeram isso em 2002, o Palocci teve que fazer uma reforma da Previdência, o Lula teve que fazer uma reforma da Previdência assim que o Palocci assumiu o Ministério da Fazenda, uma pressão violenta, algo que eles estão fazendo aqui agora. Se o Haddad ganhar, eles vão pôr a faca no pescoço dele, como puseram do Lula, né, com o Palocci. A questão é que o Palocci articulou, eu falei aqui já bastante de quem é o Palocci, como ele articulou com Armínio Fraga, com Fernando Henrique Cardoso, para dar uma espécie de golpe branco no Lula. Aquela história quando ele caiu, saiu o livro, que eu já falei aqui algumas vezes, né, que o Palocci queria pôr alguém dele no lugar dele quando ele caiu. O Lula falou, não, quem manda aqui sou eu, companheiro, igual o Haddad fez agora. A direita toda é querendo um preposto do FMI, de Wall Street, e o Haddad falou, não, quem manda aqui sou eu. Agora no segundo turno vocês vão ver como essa pressão vai aumentar muito. Portanto, é necessário a gente enfrentar isso, sobretudo criando esse movimento anti-mídia. Isso é importante, né? Os votos neoliberais precisam ser, né, trabalhados. Muita gente que votou no Jair Bolsonaro votou numa ideia antineoliberal, né? Se deixou levar aí para essa história de combate à violência, né, de corrupção, essas coisas todas. Agora, na essência, o que o povo quer? Qual é a ideologia do povo? É absolutamente contrário ao programa do Paulo Guedes. Foram votos antineoliberais. Isso é importante a gente ter em mente. Essa onda que eles criaram aí não se sustenta se a gente dizer, ó, isso aqui tudo é neoliberalismo. O que é neoliberalismo? É ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? É acabar com a saúde pública, com a educação pública, com a segurança pública, com os programas sociais, é impedir que o povo tome café da manhã, almoce, janta, tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter dignidade nesse país. Isso precisa de um movimento de massa nesse sentido, uma contra-onda, né? Agora, é importante que a gente trabalhe também a ideia de que o outro lado, que a direita, vai sim explorar muito essa questão do uso, além da manipulação, né, do uso das malandragens, o uso da violência, do golpismo, da Lava Jato. É importante ficar de olho na Lava Jato, o que a Lava Jato pode fazer. Né? Historicamente, como é que eles enfrentaram a democracia do povo? Eu repito, como eles enfrentaram o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, o João Goulart, se não pela violência, pelas ameaças, pela chantagem. Né? Absolutamente, né, violento. A ideologia da direita é essencialmente a violência. E aí, se o Bolsonaro ganha as eleições, é pronto. Né? E que ele vai usar a violência, de fato, estimular a violência, criar as milícias. Aquela história, já falei aqui, ele não vai armar povo nenhum, vai armar milícias. Né, para atacar aí quem resiste, a população negra, a população LGBT, né, a população indígena, o povo, os trabalhadores. Né, vai se utilizar do arbítrio e da violência, com certeza, é a lógica deles. Né, o antipetismo que eles disseram aí, a mídia vive dizendo, e vão usar muito isso do antipetismo, sempre foi grande o antipetismo. Desde Zumbi dos Palmares. É isso, se a gente fosse acreditar no antipetismo, não teríamos
A luta contra a abolição, a luta pela independência, pela república, pela Revolução de 30, as constituições de 46 e 88 e tal. Os saltos civilizatórios. O antipetismo sempre foi, desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele já começou a criar o antipetismo na população que vivia aqui. Isso foi crescendo, crescendo e tal. E a história toda teve antipetismo. Agora, simplesmente, nós estamos vivendo aí o antipetismo que foi lá na época dos zumbis, do Tiradentes, do Frei Caneca, dos Alfredo da Bahia, etc., que eu sempre falo aqui. Portanto, o sentido do ódio, na verdade, que se fala por aí, é o sentido de classe. É o ódio ideológico, o ódio de quem diz para o povo que o povo tem direito a tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter dignidade nesse país. Esse é o ódio. Não é esse ódio artificial. Tem ódio dos dois lados. Como assim tem ódio dos dois lados? Tem sim luta do povo. Né? Tem o sentido da indignação popular, né, contra esses opressores, contra os escravagistas. A indignação do Zumbi, do Tiradentes, do Frei Caneca, etc. Não tem ódio do lado de quem luta contra os odientos. Esses aí tem ódio. Tem ódio de quem organiza o povo, de quem diz para o povo o que está acontecendo, dos direitos do povo. Eles têm ódio disso aí, tanto é que eles prenderam, assassinaram, torturaram. Tem um preso lá, um preso político agora, incomunicável, na masmorra de um fascista, um único sujeito que criou um sistema fascista. Lógico que ele é preposto, né? Por trás dele tem um Grupo Globo, tem um mundo de coisas, geopolítica e tal. Isso é ódio. Sim, mas o que ele fez? Não sei, é ódio. Cadê a prova do sítio, do Atibaia, do Triplex? Cadê não sei o que? Não, é ódio, é ódio. Isso aí não pode, manda prender. Ódio. Isso é ódio. O sentido de classe do ódio também é preciso a gente distinguir tudo isso. Eleições, portanto, não é uma questão de matemática. Né? Teve 40% aqui, 60% lá, não sei mais o que. Então, é luta de ideias, combate. Né? Fundamentalmente o combate com ideias, dizendo a verdade para o povo. Criar as condições para dizer para o povo o que está acontecendo. Isso que eu falei aqui, um movimento antimídia. Qual é o recurso que nós temos? Massa, gente na rua. Esse movimento aí das mulheres foi fundamental. Quem anda criticando, isso aí despertou. É a mesma coisa do Hitler, tinha muito essa ideia do Hitler. Vamos apaziguar a fera. Não mexe com ele, senão ele vai reagir e tal. É a mesma coisa. Isso está na ideia, na ideologia deles. Só um movimento de massa como esse das mulheres, ele não, que pode se contrapor à mídia. Se o único recurso que nós temos é a massa na rua e a gente não se utiliza disso para apaziguar a fera, e nós vamos fazer o quê? Então vamos embora para casa, vamos pescar, esquece esse negócio, vamos ser escravos. Viver aí na degradação social e tudo mais. É isso, não é matemática eleição, não é números que contam, não são os números que contam no fundamental. Lógico que tem que ter cálculos e tudo mais, estatísticas e tal. Agora, o fundamental é luta de ideias. Isso é a bandeira, de quem faz campanha. Quem a gente precisa mirar nesse processo todo de tensionamento é exatamente o eleitor. Quem é o eleitor? É um consumidor de ideologia. O mercado da ideologia está aí. A relação mercantil, que tem relação com o lucro, para a direita tudo está relacionado ao lucro. É preciso mercantilizar a ideologia deles, para fazer a manipulação, colher o voto bruto, não lapidado, não ideologizado pelo sentido da defesa de classe, do instinto de classe, para que eles continuem tendo lucros. Essa questão que eu falei aqui do mercado, do Estado. O mercado também chegou, faz parte numa sociedade assim, como a nossa, o mercado vai capturando tudo, vai pondo tudo sob seu domínio. É necessário a gente chegar até o Estado para domar o mercado. E o mercado da ideologia também está aí. Os neoliberais, os liberais, como eles se dizem, eles são essencialmente totalitários. Eles não admitem essa questão da esquerda e da direita porque eles são totalitários. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, tem muito disso aí, a rataria pretoriana está cheia disso, os Hugo Studart da vida. Tem um papel essa gente que fica difundindo a ideologia, de que eles não têm ideologias, que não têm direita, não têm esquerda. Quando diz assim, eu não sou nem de esquerda nem de direita, é de direita, claro. Falta o quê? Falta o fundamento, a raiz. É fácil o sujeito dizer, eu não sou nem de esquerda nem de direita, mas o que você defende? Defende o Bolsonaro. Eu não defendo o Bolsonaro,
né? Eu não sou nem o Bolsonaro nem a Haddad, né? Eu sou contra os dois, mas o que é que você defende? Menos Estado, né? A reforma trabalhista defenda, a reforma da... Então você é Bolsonaro, porra. Para de ser hipócrita, mentiroso, né? Essa questão aí, né, que eu falei aqui, as siglas mudam, mas a essência continua a mesma, né? E agora tem também no nosso campo muito criticismo aí, né? Esse criticismo cretino que eu já falei aqui, o criticismo castrador, que fala, não devia ter mulher na rua, né? Não devia ter isso, não devia ser o Bolsonaro, tinha que ser sei lá quem, o Zé, o Mané, tal. Esse criticismo castrador. Temos 40%, o outro lado tem 60%. Nós vamos perder a eleição, porque tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. São os professores de esquerdismo. Tem aí, esse Rui Costa Pimenta, por exemplo, vive falando isso aí, e outros mais que a gente sabe que tem mais por aí. Ou seja, é preciso a gente também pôr um certo limite nesse tipo de criticismo cretino, né? E olhar para essa questão, esse movimento de massas é fundamental, o movimento antimídia. Tem um cara que escreve aí no Estadão, Carlos Alberto de Gênio, é um colunista, que ele diz aqui a importância da imprensa. Olha o que eu acabei de dizer. Que ele escreve aqui, as tentativas de controle da mídia são sempre tentativas de asfixiar a liberdade. E às tantas, ele diz, a radicalização ideológica de direita ou de esquerda não tem a cara do brasileiro. Tentam dividir o Brasil ao meio, jogar pobres contra ricos, negros contra brancos, homos contra héteros, querem substituir o Brasil da alegria pelo país do ódio e da divisão, tentam arrancar com o fórceps da luta de classes o espírito mágico dos brasileiros, procuram extirpar o DNA, a alma de um povo bom, aberto e multicolorido, não querem o Brasil café com leite, a miscigenação, riqueza maior da nossa cultura, evapora nos rarefeitos laboratórios do fanatismo ideológico. Isso aí deixa como está. Escravo é escravo, povo é povo, índio é índio, cada um no seu quadrado, e a pirâmide social fica assim. Não vamos mudar nada, não. Vocês ficam aí querendo opor negros contra brancos, essas coisas todas que ele fala aí. Olha aqui o que eu acabei de dizer aqui. Só um movimento de massa pode dizer assim, não, os negros são oprimidos, as mulheres são oprimidas, a população indígena é oprimida, a população LGBT é oprimida, os trabalhadores são oprimidos, escravizados, roubados. É isso, né? A limpeza que eles querem fazer é exatamente essa, a limpeza com dejetos da Lava Jato, o lavajatismo. O Bolsonaro, se ganhar, vai governar com a Lava Jato. E, evidentemente, com tudo que ela representa. Se o Bolsonaro perder, vão fazer oposição com a Lava Jato e tudo que ela representa. Olha o sentido da coisa, como a gente tem que dimensionar as coisas. Tem casos e mais casos aí, o desembargador João Pedro Gebran Neto, o compadre do Sérgio Moro, aquele lá patetão do TRF4, que foi fundamental para levar o Lula para a cadeia, acabou de liberar aí mais um lote de documentos da delação desse quinta coluna, Palocci, desclassificado, depravado também, da laia deles lá e tal. Para quê? Numa situação como essa. O Carlos Fernando Santos Lima, o frasista de porta de banheiro de rodoviária, escreveu lá, esta eleição está enterrando um modo antiético de fazer política no Brasil. A campanha pela renovação foi a grande vitoriosa. Aqui em São Paulo elegeram aqui o que há de mais sujo. Esse Kim Kataguiri aí, não sei como é que fala o nome dele, Kataguiri, esse Alexandre Frota depravado, Joyce Hasselmann, de esgotinhos nauseabundos da corrupção, da Lava Jato, foram eleitos aí, outros tantos, né? Estou citando aqui exemplos. Né? É o antipetismo sujo, e segundo ele limpou. Olha aí como eles são sujos. Né? O que é o bolsonarismo de toga. Né? Um outro exemplo, o Eduardo Azeredo, o tucano lá que está preso em Minas Gerais, votou. E o Lula... Agora a mídia fez algum debate sobre isso, sobre o que é a legislação. Pelo contrário, eu vi, né, na boca de urna que a direita fez ontem, né, que não, o Lula é um presidiário, quantos presidiários não podem votar, não sei mais o que tal, mas um presidiário votou. Olha o sentido de classe das coisas. Mesmo quando eles tentam fazer as manobras deles, a gente flagra exatamente esse sentido de classe e o sentido ideológico, o que é a sujeira. Portanto, a questão fundamental da campanha é a luta de ideias. Pegar o que são as ideias da chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila e se contrapor com as ideias da chapa Bolsonaro-Hamilton Mourão. E dizer claramente para o povo que representa um e que representa outro. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.